Para a aula de português de hoje, nós iremos trabalhar no caderno de atividades da língua portuguesa, ainda no volume 1. Lá na página 23, estão lembrados desse texto aqui, xixi na calça? Nós usamos esse texto numa atividade feita na segunda-feira, dia 21, sobre substantivos. E até agora nenhum aluno me enviou a atividade pronta. Acho que estão deixando acumular, que não é o correto. E a atividade de hoje, nós iremos usar o mesmo texto, porém para a atividade do caderno de atividades, que está na página 24, 25 até a página 26. Então, vou começar lendo para vocês, que é o primeiro passo, é ler o texto xixi na calça. Acompanhem comigo a leitura do texto. Xixi na calça. Aos 9 anos, eu tinha uma professora muito brava. Não sei motivo. Boa parte dos alunos pedia para ir ao banheiro somente para fugir. Eu era dos mais quietinhos. Certo dia me deu uma vontade tremenda de fazer xixi. Ergui o braço. Era o terceiro querendo sair. Ouvi um sonoro não. Foi um desespero. Tentava segurar a vontade. O final do período se aproximava. Torcia as pernas e me remexia. Os minutos pareciam mais lentos. De repente, aconteceu. Senti um calorzinho nas pernas e uma bruta sensação de alívio. Relaxei. Minhas calças, minhas meias molhadas. Ainda tive esperança. Minha carteira era ao lado da parede. Talvez ninguém notasse a enorme poça embaixo dos meus pés. Tocou um sinal. Peguei a mochila, meias pingando e uma enorme roda úmida no bumbum. A infância é cruel. Saí da classe com a molecada gritando atrás. Ele fez xixi na calça, ele fez xixi na calça. Corri ainda mais depressa. Nunca mais queria voltar às aulas. Mamãe tinha um pequeno bazar. Morávamos nos fundos. Entrei pela loja. Ela estava sozinha no balcão. Lamentei-me angustiado. Fiz xixi na calça. É brincadeira? Espantou-se. Mostrei. Preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa, pavor, mas mamãe ficou calma. Então, depressa, toma um banho, põe uma roupa limpa. Deu uma fugidinha da loja, botou a calça de molho, serviu o almoço. De tanta angústia, eu quase chorava. Nunca mais eu vou para a escola. Vou parar de estudar. Ela brincou com os meus cabelos. Aos poucos me acalmou. Transformou o drama em brincadeira. De noite, quando o papai chegou, voltou ao assunto. Até consegui dar risada. Estava certa, ninguém continuou me infernizando. Não fui o primeiro, nem o último a fazer xixi em plena aula. Agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela. Também era ótimo dividir os grandes momentos. Às vezes, quando acontece alguma coisa importante, meu primeiro impulso é de telefonar. Em seguida, meu coração se aperta. Lembro que não está mais do outro lado. Lembro que não está mais do outro lado. Como posso esquecer? Até por um instante. Descobri um motivo. Podia contar com a mamãe, como os filhos nunca deixam de contar. Ela ficaria do meu lado, como do dia em que fiz xixi na calça. Não é a memória que me traz, mas saudade. Seu amor deixou uma lacuna que nunca vou preencher. Seja algo bom ou ruim, sempre tive vontade de compartilhar com ela. O texto que acabei de ler, xixi na calça, ele é uma crônica, como está
como está sendo dito logo na primeira questão aqui, ó, o texto Xixi na Calça é uma crônica. Quanto ao tipo, ela pode ser classificada, vocês irão marcar que tipo de crônica é esse texto Xixi na Calça. É uma crônica poética? É uma crônica narrativa? É uma crônica descritiva ou uma crônica argumentativa? Se ficou dúvida, leia o texto novamente. A questão 2. A intenção do narrador ao contar essa história foi... Qual foi a intenção do narrador quando ele contou essa história? Alternativa A. Revelar seu constrangimento por ter feito xixi na calça. B. Relatar fatos dos seus tempos de escola. C. Falar do amor incondicional de sua mãe. Ou alternativa D. Contar como seus colegas de escola eram cruéis. Para a terceira questão, vocês vão responder essas duas aqui. Ó. Está dizendo aqui, as crônicas em geral são textos organizados em torno de um problema, mas, ao final, revelam uma reflexão geralmente emocionante. A primeira pergunta é, qual situação problemática é apresentada nesse texto? Vocês vão tirar o trecho lá do texto. Mesma coisa para essa pergunta aqui, ó, qual a reflexão feita pelo narrador? Também vocês vão retirar lá do texto. A quarta questão, na frase, aí está destacado bem aqui, ó, entre aspas, essa parte aqui entre aspas. Ó, na frase, agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela. A palavra destacada pode ser substituída por. Não sei se no caderno de atividade de vocês a palavra ela está destacada. Se não tiver, é sobre essa palavra que a questão trata. Olha lá. A palavra destacada pode ser substituída por a aula, a turma da escola, minha mãe ou a professora. Ela pode ser substituída por qual dessas alternativas? Lembrando que se aparecer uma dúvida, retornem na leitura do texto. Esse quadro aqui, ele trata sobre o uso do travessão e dos dois pontos. Nós podemos observar aqui no texto que o travessão e os dois pontos são usados várias vezes. Olha aqui o travessão. Olha aqui o travessão usado bem aqui, ó. Aqui, aqui. Então o travessão é esse risquinho aqui que aparece nos textos. E também os dois pontos. É sobre isso que esses dois quadros tratam. Esses dois quadros aqui tratam. Sobre o uso do travessão, quando é que ele é usado, e também os dois pontos. Então, o travessão é usado antes da fala de alguém. Antes da fala de alguém. Jair falou. Olha o travessão aqui, ó. Então, esse travessão aqui está indicando a fala do Jair. Chegarei em meia hora. E o outro uso do travessão é para separar a fala do personagem, da história, do narrador. Veja lá o exemplo aqui, ó. Tem um travessão bem aqui e outro bem aqui. Não sei se isso é suficiente. Essa é a fala do narrador. E aqui vem, respondeu a mãe do garoto. Então, esse travessão indica a fala do narrador e esse travessão indica a fala do personagem. O uso dos dois pontos, ele pode ser usado para indicar que alguém vai falar. Jair falou, olha os dois pontos bem aqui, ó.
Jair falou. 2 pontos. Então, indica que alguém vai falar. E o travessão indica a fala de alguém. Também ele indica uma enumeração. Olha a frase aqui. Dona Júlia trouxe muitas coisas. 2 pontos. Aí, aqui está enumerando as coisas que a Dona Júlia está enumerando as coisas que a Dona Júlia trouxe. Roupas, sapatos, joias e alguns enfeites para casa. E o outro uso do travessão é para dar uma explicação. Vejam lá. Nada pode faltar na mochila. 2 pontos. Aí, aqui, bem explicado o que é que não pode faltar na mochila. Caderno, livros, canetas, lápis, borracha e lápis de cores. Viram o uso? Agora, por meio dessa explicação, vocês vão fazer a atividade da página 25. Olha lá, tem essa tirinha aqui. Eu acho que vocês conhecem o personagem Menino Maluquinho. A mamãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só fruta no lanche. Ele fala para a professora. E a professora, e por isso o senhor não trouxe nem livro na mochila? Ela pergunta. E ele responde, hoje é melancia. É uma tirinha engraçada. Olha lá, aí tem aqui um texto referente ao menino maluquinho. O menino maluquinho chegou à escola e disse: a mamãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só frutas no lanche. A professora então pergunta ao menino maluquinho: e por isso o senhor não trouxe nem caderno nem livro na mochila? O menino maluquinho responde: hoje é dia de melancia. Perceberam que esse texto aqui, ele ficou estranho? E ele ficou estranho porque não tem sinais de pontuação. Na verdade, eu nem deveria falar isso porque eu estou dando já a resposta daqui. Ó. O que está faltando nesse texto? O que está faltando nesse texto? Aí vocês vão responder nessa linha. Então faz de conta que eu não falei ainda. E depois vocês vão usar esse texto para colocar os sinais de pontuação. As dicas estão todas aqui. Ó. Vejam as dicas, estão todas aqui. Ó. Esse texto aqui, que é a conversa do menino maluquinho com a professora dele, esse texto ele tem 6 parágrafos, 3 travessões, 3 2 pontos, 1 ponto de exclamação, 1 ponto de interrogação e uma reticência. Tá? Então eu vou começar para vocês aqui, ó. Veja lá que o texto começa assim. O menino maluquinho chegou à escola e disse: observe que bem aqui, deixa eu dar um zoom aqui, começa uma letra maiúscula, então quer dizer que deve ter uma pontuação aqui. Então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó. O menino maluquinho chegou à escola e disse. Como ele vai dizer, sempre depois da fala, como nós podemos ver bem aqui, ó, os 2 pontos. Ele indica que alguém vai falar. Então, se o menino maluquinho vai falar, 2 pontos. Já fiz um parágrafo, são 6 parágrafos. Vou fazer outro parágrafo
como o menino maluquinho vai falar? Travessão. O que é que ele fala? A mamãe mandou eu parar de comer porcarias. Olha lá. Mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só frutas no lanche. Ponto de exclamação. Então veja que eu já fiz 2 parágrafos aqui, lembrando que tem 6 parágrafos. Eu já usei uma vez os 2 pontos, lembrando que tem 3 2 pontos. Eu já usei uma vez o travessão, lembrando que tem 3 travessão. E eu já usei o único ponto de exclamação que tem. Aí você vai continuar. Tá? Aqui vocês, além de fazer essa atividade aqui, que é a 7ª questão, eu quero que vocês leiam obrigatoriamente isso daqui. Porque no dia 30, aqui, ó, na outra quarta-feira, no dia 30, eu vou estar fazendo um vídeo, uma videoaula explicando toda essa atividade e dando a resposta, que é justamente para vocês acompanharem e saber se colocaram as respostas certas ou erradas. Tá? Então, essa aula com as respostas da atividade vai ser feita no dia 30. No mesmo dia 30, eu estarei passando uma atividade sobre o uso dos porquês. Existem 4 tipos de porquê. O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, leitura obrigatória. Tá? Lembrando que vocês devem fazer essas atividades, porque quando chegar no final do ano letivo, se for determinado que essas atividades, tudo que nós estamos fazendo aqui, se for determinado que isso deva valer como avaliação, os alunos que não estiverem fazendo, infelizmente, vão ficar reprovados. A garantia de aprovação é essas atividades que vocês devem fazer. Essa atividade que está sendo passada para vocês no dia 23, vocês vão ter uma semana para resolver. E no dia 30, vocês vão acompanhar um vídeo resolvendo as atividades e vocês vão acompanhar para saber se acertaram ou não as questões. Tá? E nesse mesmo dia, dia 30 aqui, eu estarei enviando uma atividade sobre o uso dos porquês. Olha lá. Ó. Temos 4 frases aqui. Porquê separado? Por que você não veio para a aula de ontem? Veja que terminou com um ponto de interrogação. Porque o porquê separado, no início, quando ele está no início ou no meio da frase interrogativa. Nós usamos o porquê separado, ó, igual esse daqui, no início ou no meio da frase interrogativa. E o que é uma frase interrogativa? O que é uma frase interrogativa? É aquela frase que termina com um ponto de interrogação. Tá? Terminou com ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Nós já estudamos isso em tipos de frase. O porquê junto, ele é usado nas respostas. Olha lá, ó. Por que você não veio para a aula ontem? Aí a resposta, porque eu estava resfriado. Viu aí o porquê?
o porquê junto, como ele é a resposta dessa pergunta. Quando é que nós usamos o porquê junto com acento? Olha lá. O porquê junto com acento, quando ele é um substantivo. Quando ele se torna um substantivo, ele vem como um substantivo. E nesse caso, ele vem... Deixa eu fazer um... Ele vem... Essa parte aqui que é importante para o entendimento. Ele vem, geralmente ele vem com um artigo. E também ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Olha lá, ó. Veja a frase aqui. Ninguém entende o porquê de sua ausência. Olha lá o porquê com acento, junto, como ele está seguido do artigo o. Lembra do artigo? O, artigo definido, masculino singular. E quando nós usamos o porquê separado? Aqui, ó, o porquê separado, ele sempre vem numa frase interrogativa. O que é uma frase interrogativa? É aquela que termina com um ponto de interrogação. Então, quando uma frase for interrogativa e terminar com a palavra porquê, ó, quando terminar com a palavra porquê, o porquê vai ser separado com acento. E ficaram preocupados por quê? Ó, a frase terminou com o porquê e é uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então, o porquê, nesse caso, ele tem que ser separado e com acento. Olha aqui, ó. Porquê separado com acento? Ele é usado no final da frase interrogativa. Se baseando nessa explicação, que vocês vão ler para aprender o uso dos porquês, vocês vão usar os 4 porquês: porquê separado, porquê junto, porquê separado com assunto e porquê junto com assunto, para completar esses espaços aqui, ó. Espaço. Ele não participou da comemoração. Então, vejam que terminou com uma frase. É uma frase interrogativa porque terminou com interrogação. Então, é uma pergunta. Qual é o porquê que nós vamos usar? Uma frase interrogativa. Olha lá. No início ou no meio de uma frase interrogativa. Aqui está no início, então você vai usar qual o porquê? Separado. Tá? E assim vocês vão fazer as demais. É essa que é a atividade que nós temos para hoje. Não esqueçam de resolver.